Naves gigantes com tentáculos invadem a Terra, trazendo pânico e terror para todo mundo. Existem espécies inteligentes ainda mais poderosas que observam nosso mundo, enquanto os humanos, inconscientes do que está acontecendo, seguem ocupados com suas vidas cotidianas. Essas criaturas nos estudam, analisam cada movimento e, sem que saibamos, atravessam nosso planeta de maneira silenciosa e impiedosa. Elas habitam as profundezas do nosso mundo, sendo numerosas e indiferentes. Observam-nos com olhos frios, calculando como podem nos exterminar. E aí, galera, beleza? Aqui é o Recapitulando Cenas, e hoje vou trazer um filme que foi um dos 3 maiores sucessos de bilheteria na América do Sul em 2005, Guerra dos Mundos, um grande filme de ficção científica dos Estados Unidos. Essa obra foi baseada no romance homônimo do famoso escritor britânico H.G. Wells, publicado em 1898, e foi adaptada para o cinema pelo renomado diretor Steven Spielberg. Por isso, o filme Guerra dos Mundos é um exemplo de alto nível tanto na produção quanto nos efeitos especiais. Agora, vamos mergulhar nesse mundo fascinante e emocionante da ficção científica. Não esquece de se inscrever no canal. A história começa com Ray Ferrier, um homem divorciado. Seus filhos, Raquel e Robbie, vivem com a mãe Mary Ann. Certo dia Mary Ann precisa viajar e deixa as crianças aos cuidados de Ray. No entanto, Ray, acostumado a viver sozinho, não tem uma rotina estruturada e mal sabe como cuidar das crianças. Ele tenta se aproximar de Robbie, convidando-o para jogar beisebol, mas os dois acabam discutindo, já que Robbie guarda ressentimentos pela ausência do pai. Raquel, por sua vez, tenta mediar a situação. Mais tarde, uma estranha tempestade elétrica começa. Ray percebe que os raios atingem sempre o mesmo ponto, o que é extremamente incomum. Após várias descargas, um enorme buraco se forma no chão, e um gigantesco trípode mecânico emerge, destruindo tudo ao seu redor com armas letais. Ray, horrorizado, foge com seus filhos em uma jornada para sobreviver e encontrar Mary Ann. Ao longo da fuga, eles enfrentam diversos desafios, incluindo a devastação deixada pelas máquinas alienígenas e a luta pela sobrevivência em meio a outros humanos desesperados. Os trípodes, aparentemente invencíveis, seguem exterminando tudo em seu caminho. O filme explora a luta de Ray para proteger seus filhos e lidar com seus próprios erros do passado, enquanto a humanidade enfrenta um inimigo implacável e aparentemente invulnerável. Guerra dos Mundos combina efeitos visuais impressionantes, uma narrativa intensa e uma reflexão sobre a fragilidade humana diante do desconhecido. É uma experiência cinematográfica que vale a pena conferir. Então ele se escondeu com os filhos em um restaurante. Mas, no instante seguinte, tiros foram ouvidos do lado de fora. Os ladrões que tentavam roubar carros foram mortos. Naquele momento, conseguir um carro funcional havia se tornado uma sentença de morte. Quem o conseguisse acabava morto. Mesmo assim, as pessoas desesperadas continuavam tentando. Sem carro, Ray e seus filhos tiveram que seguir a pé até o porto, onde encontraram uma grande multidão. Enquanto as pessoas esperavam pacientemente na fila para entrar no navio, um som repentino quebrou a calma. Em um instante, o caos se instaurou. Pessoas aterrorizadas correram em todas as direções. Algumas tentaram subir a bordo a qualquer custo, enquanto outras agarravam o navio com todas as suas forças, recusando-se a soltar. Robbie, vendo a situação, prontamente ajudou a organizar a entrada das pessoas, o que deixou Ray surpreso e orgulhoso da responsabilidade demonstrada por seu filho. Quando finalmente conseguiram embarcar, parecia que estariam seguros. Porém, para seu desespero, um trípode alienígena surgiu no horizonte e atacou o navio, destruindo-o completamente. Ray e seus filhos conseguiram escapar nadando até a costa, mas ao chegarem viram que o perigo estava em toda parte. Ao longe, outro trípode estava capturando pessoas. Flocos de roupas flutuavam no ar, um lembrete sombrio do que acontecia com os capturados. Eles se juntaram a um grupo de sobreviventes que subia uma colina. Nesse momento, um destacamento militar apareceu. Embora não pudessem derrotar os trípodes, os soldados tentaram retardá-los para dar tempo aos civis de fugirem. Ao ver os soldados, Robbie se sentiu compelido a lutar e, sem avisar, correu em direção à batalha. Ray, desesperado, deixou Raquel escondida com uma família próxima e correu atrás dele, implorando para que ele não se arriscasse. Mas Robbie estava decidido a lutar contra os alienígenas. Enquanto isso, a família que cuidava de Raquel acreditou que ela era uma órfã e decidiu levá-la consigo. Ray, dividido entre salvar o filho ou a filha, tomou a dolorosa decisão de deixar Robbie ir com os soldados e voltar para buscar Raquel. No instante seguinte, a linha de defesa foi quebrada e o trípode avançou. Ray agarrou Raquel e desceu correndo a colina. Durante a fuga, um homem armado chamou Ray e Raquel para se esconderem em um porão. Lá dentro, eles conheceram Arlan, um homem que havia perdido tudo.
Ele revelou a Rei que os alienígenas estavam absorvendo recursos da Terra para se fortalecerem e que lutar era a única opção. Mas Rei, pensando na segurança de Raquel, relutava em se envolver. Naquela noite, eles observaram os trípodes criando raízes no solo e utilizando vinhas vermelhas para extrair energia. Arlan, tomado pelo desespero, queria sair para confrontá-los, mas Rei tentou impedi-lo. O barulho de Arlan acabou atraindo uma das sondas alienígenas, e todos ficaram em silêncio absoluto para não serem descobertos. No entanto, Arlan perdeu a calma e começou a gritar, colocando todos em perigo. Rei percebeu que ele poderia ser uma ameaça para a segurança de Raquel. Com o coração pesado, Rei tomou a difícil decisão de neutralizar Arlan para proteger sua filha. Enquanto dormiam, outra sonda os encontrou. Raquel, assustada, correu para fora. Rei rapidamente destruiu a sonda e correu atrás dela. O terreno estava coberto de um líquido vermelho, como se o próprio solo estivesse manchado de sangue. Então, um trípode apareceu diretamente à frente de Rei. Ele tentou se esconder, mas viu Raquel sendo capturada. Determinado a resgatá-la, Rei encontrou uma granada em um veículo militar e deixou-se ser capturado. Dentro do trípode, ele viu que os humanos eram mantidos presos para serem usados como fonte de sangue pelos alienígenas. No momento em que a sonda tentou pegar Rei, os outros prisioneiros ajudaram a libertá-lo. Ele aproveitou a oportunidade para lançar a granada no interior do trípode. A explosão destruiu a máquina, libertando os prisioneiros. Rei conseguiu escapar com Raquel, mas a visão do mundo ao seu redor continuava aterrorizante. Contudo, a esperança permanecia viva, pois ele sabia que sua luta era pela sobrevivência e pelo futuro de sua filha. Depois, ele continuou avançando com o grupo, até chegar aos limites de Boston. Rei percebeu que as vinhas vermelhas haviam secado e murchado. Mais adiante, eles viram um trípode alienígena parado, aparentemente desativado. Rei perguntou aos soldados quem havia derrubado o trípode, mas eles responderam que não sabiam. Apenas uma hora antes, a máquina começou a girar descontroladamente e, de repente, caiu sozinha. Logo em seguida, ao dobrar a esquina, eles se depararam com outro trípode. Os soldados instruíram os civis a se esconderem em túneis, enquanto o rei notou algo peculiar. Pássaros pousavam no topo do trípode, o que significava que o escudo protetor da máquina estava desativado. Ao ouvir isso, os soldados rapidamente prepararam uma bazuca e, após uma série de disparos, conseguiram derrubar o trípode. Um alienígena rastejou para fora da cabine de controle, mas estava visivelmente enfraquecido e logo parou de se mover. Após o confronto, o rei levou Raquel até a casa de sua mãe. Lá, ele encontrou Robbie e Mary Ann, todos seguros e ilesos. Aquele momento de reunião trouxe alívio e alegria para todos. Com tudo o que aconteceu, Rei finalmente se tornou o pai que seus filhos precisavam. Robbie e Raquel, por sua vez, deixaram de lado suas mágoas e passaram a respeitar o pai. No final, os invasores alienígenas começaram a morrer sozinhos. Suas máquinas destruídas e suas armas devastadoras perderam a funcionalidade. A razão de sua queda foi algo inesperado. Eles sucumbiram aos micróbios da Terra, contra os quais não tinham imunidade. No fim, o planeta que tentaram conquistar mostrou ser a verdadeira força vitoriosa. A humanidade, apesar de todas as perdas e dificuldades, sobreviveu, reafirmando seu direito de existir neste mundo. Assim, o filme chega ao fim. Guerra dos Mundos, como uma obra de ficção científica, se destaca por ser diferente de outros filmes do gênero. Primeiramente, não há heróis nesta história, apenas pessoas comuns. Até mesmo o rei, o protagonista, demonstra medo e hesitação diante dos alienígenas. Sua única preocupação era sobreviver, não lutar contra os invasores. Além disso, o filme evita o uso excessivo de efeitos especiais ou câmera lenta. Em vez disso, utiliza enquadramentos simples e câmera de mão, criando uma atmosfera tensa e opressiva que coloca o espectador no centro da ação. Por fim, o longa destaca a luta pela sobrevivência. Não há uma resistência organizada e eficaz. O foco está em pessoas comuns tentando escapar, muitas vezes recorrendo a atos desesperados, até mesmo traições, para garantir a própria sobrevivência. Curiosamente, os alienígenas não são derrotados pela humanidade, mas por micróbios, seres microscópicos que fazem parte da ecologia da Terra. Essa mensagem final reforça que o planeta não pertence apenas aos humanos, mas a todas as espécies que o habitam. Somente a união entre todas as formas de vida pode derrotar invasores externos. Essa ideia torna a Guerra dos Mundos uma obra única e reflexiva. E assim concluímos a análise de hoje. Eu sou o Recapitulando Cenas. Curta o vídeo ou deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal e nos vemos na próxima.